Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, Efésios. Estamos chegando no finalzinho dessa série Deveres no Lar. Ainda falta a gente estudar o direcionamento aos escravos e aos líderes, né, aos seus senhores. E hoje nós vamos finalizar aquilo que cabe a família. Nós já falamos para as esposas, falamos para os maridos, falamos para os filhos e hoje falando para os pais. Então, fiquem atentos aí. Antes do vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça. Quando você deixa o like, o YouTube entende que é um bom conteúdo dele, distribui para mais pessoas. Comente aqui, ó, aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você quer tirar. Estarei me esforçando ao máximo para respondê-lo. Compartilhe com seus irmãos em Cristo, entendendo que esta é uma boa ferramenta para crescermos juntos, ou mesmo para pessoas que não conhecem a Cristo, entendendo que esta é uma boa ferramenta de evangelismo. Agora sim, nós vamos para a vinheta, depois para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência, então, em nosso estudo. Hoje, somente o versículo 4 do capítulo 6, mas nós vamos ler dos versículos 1 a 4, para a gente pegar essa porção maior. Lembrando que o estudo somente para os pais. Então, diz assim na minha versão NVI. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai querido, como é maravilhoso estar em tua presença. Peço ao Senhor que nos conduza em mais um estudo, que possamos ser transformados e sairmos desse estudo mais parecidos contigo. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, como eu falei, focar somente no versículo 4, que é direcionado aos pais. Então eu vou ler novamente o versículo 4 na NVI e vou ler também o versículo 4 nas versões Nova Tradução na Linguagem de Hoje e também Almeida Revista e Corrigida. E aí nós vamos pegar umas pequenas comparações de linguagem, mas que é o mesmo entendimento, porém algumas linguagens de alguma versão você consegue captar melhor entendimento sobre o que Paulo quis dizer aqui. Então, na NVI, eu vou ler novamente e eu vou fazer as comparações das outras versões. Na NVI, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí, nós vamos ver algumas comparações de outras versões com relação à Nova Tradução na Linguagem de Hoje e também a Revista e Atualizada. Diz assim o versículo 4 do capítulo 6, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Agora, na Revista e Atualizada, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, pais, não levem seus filhos à ira, mas disciplinem seus filhos. E aí eu fiz um comparativo, que vocês vão entender na parte da linguagem. Na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a primeira partezinha do versículo 4 diz: não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. E aí na Revista e Corrigida fala: não provoqueis a ira. E aí uma partezinha 2, criá-los com a disciplina. Na Revista e Corrigida, criai-os na doutrina. Na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, uma parte 3, e nos mandamentos cristãos. Já na Revista e Corrigida, e a admoestação do Senhor. Ou seja, o mesmo entendimento, o mesmo significado com palavrinhas um pouco diferentes, conforme as traduções acontecem, a ideia é que você consiga ter um entendimento mais claro da palavra do Senhor. Então, diante dessa comparação aqui,
nós podemos entender o seguinte: pais, não irritem seus filhos. E isso significa que você precisa dar uma educação, uma disciplina, uma correção segundo as Escrituras. Somente quando você corrige, disciplina, exorta, educa conforme as Escrituras é que você de fato não causa a ira dos seus filhos. Que seja uma palavra de autoridade, que vocês possam de fato se colocar como autoridades no lar, para que haja de fato uma obediência clara dos seus filhos. Você não pode tratar os seus filhos na correção como se fosse um coleguinha, como se fosse um amiguinho. Pelo contrário, vocês são os pais, por isso sejam autoridades no lar. Talvez por isso, como eu falei no estudo passado, é que hoje em dia não existe mais respeito na sociedade, porque começa na própria casa, começa no próprio lar, onde os filhos não respeitam os seus pais. E aí você, como autoridade, precisa demonstrar isso. Você é uma autoridade no seu lar. Um grande exemplo que eu posso tirar disso é de quando eu ainda era criança, quando minha mãe me chamava e eu falava: oi mãe, que é? Nessa jogadinha assim com um pouco de falta de reverência, com um pouco de falta de respeito à minha mãe, ela sempre falava: eu sou tua parceira por acaso? Comigo é senhora. Fica gravado isso. Ou seja, autoridade no lar. Por isso, façam isso. Busquem não somente o amor dos seus filhos, mas busquem o respeito, pois isso sim é justo. Nesse caso, como autoridades no lar, vocês precisam entender que vocês não são os amiguinhos dos seus filhos. Vocês são os pais dos seus filhos. E aí, uma coisa que fica marcada, que eu tenho observado muito hoje em dia também, é que os pais muitas vezes estão querendo se tornar um amiguinho do seu filho, estão querendo, estão, na verdade, implorando pelo amor dos seus filhos. Não façam isso. Pais, não implorem pelo amor dos vossos filhos. Não façam isso. Vocês precisam se colocar no lugar de autoridade no lar. Vocês devem cobrar o respeito dos seus filhos como autoridade, pois certamente no lar que existe respeito entre ambos, vai de fato existir amor, porque o amor não é um sentimento, amar é uma decisão. Então não peça, não implore o amor dos seus filhinhos como se fossem amiguinhos, coleguinhas que precisam ser amados. Não. Exijam o respeito dos vossos filhos para que, vivendo em respeito no lar, haja um amor sincero, porque amar é decisão. E aí, com base nisso, nós vamos para as aplicações que ficam da seguinte forma: não irritem seus filhos. E aí eu vou ler Colossenses 3:21 como base dessa aplicação. Diz assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então, não irritem seus filhos. Não procure a irritação dos seus filhos. Como eu falei, quando você está de acordo com a palavra, você não gera irritação, você gera correção sincera. Então, não irritem seus filhos, com base em Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. A segunda aplicação: disciplinem seus filhos. E aí eu vou lá para Provérbios 13:24 para dar base nessa aplicação. Pais, disciplinem seus filhos. Então, Provérbios 13:24 diz assim: quem nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Ou seja, a disciplina é um simbolismo de amor. Por isso, discipline seus filhos. À luz das Escrituras, é claro. Porque a disciplina demonstra amor. Terceira e última aplicação: instruam
os seus filhos. Instruam os seus filhos. Está baseado em Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ou seja, quando você instrui o seu filho, independente do tempo que passar, independente da distância que vocês ficarem um do outro, jamais será esquecido. Por isso, instrua o seu filho à luz das Escrituras. E aí a grande ideia fica da seguinte forma: o bom pai não causa a ira do seu filho, antes disciplina e instrui segundo as Escrituras. Eu vou repetir. O bom pai não causa a ira do seu filho, antes disciplina e instrui segundo as Escrituras. E eu não vou finalizar com a grande ideia, né? Vou finalizar com outro texto que está lá em Deuteronômio 6, versículos 6 a 7. O contexto desse texto aqui está após a leitura dos 10 mandamentos. Então Moisés segue trazendo instruções aos hebreus. Após a instrução dos 10 mandamentos, então nós temos esse texto aqui que diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine a palavra de Deus. Ensine, discipline, esteja o tempo todo falando com seus filhos sobre aquilo que é correto, sobre aquilo que agrade a Deus. Independente do que esteja fazendo, ao se deitar, ao se levantar, indo para algum lugar, sentado à mesa, ensine os vossos filhos. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.